E aí galerinha, tudo bem com vocês, meus queridos alunos? Gente, hoje nós vamos começar a falar sobre semelhanças atômicas, tá? É o último tópico para a gente poder encerrar essa primeira parte de modelos atômicos e estrutura atômica. Depois, mais para frente, nós vamos voltar de novo para falar sobre modelos atômicos, só que na parte 2, né? Que são modelos mais atuais, que é o modelo de Bohr, tá bom? Então hoje nós vamos conhecer os conceitos de isótopos, isóbaros. É uma aula bem simples, bem tranquila, mas muito importante, certo? Então eu espero que vocês gostem e vai dar bom. Então vamos lá, meus queridos. Hoje nós vamos falar sobre semelhanças atômicas, né? Vamos conhecer o que é um isóbaro, um isótopo, um isótono e um isoeletrônico. Carlinha, é muito iso, eu sei, mas você vai ver como é bem tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Gente, para começar, nós vamos falar primeiro sobre os isótopos, certo? Carlinha, o que é um isótopo? Isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons e número de massa diferente. Carlinha, se ele possui o mesmo número de prótons, então eles possuem o mesmo número atômico. Exatamente, tá? Carlinhos, por que esse P está marcado? Explico já. Olha só. Lembre-se, gente, também que todos os isótopos, como eles têm o mesmo número de próton, então sempre eu me refiro a átomos do mesmo elemento químico. Até porque você lembra que um elemento químico é caracterizado pelo seu número de prótons. Se o número de prótons é igual, é o mesmo elemento, tá? A maioria dos elementos químicos, eles têm isótopos, mas não vamos falar de todos eles. E alguns elementos também possuem isótopos radioativos, mas também não é o nosso foco agora. Mas a gente vai conhecer alguns isótopos. Eu trouxe aqui o caso do hidrogênio, tá? O hidrogênio tem três isótopos, ó. Nós temos aqui o primeiro, que é o hidrogênio comum, que representa em torno de mais de 99% do hidrogênio do planeta. Ele é formado por hidrogênio 1, que é o prótio. Nós também temos o deutério, que é o hidrogênio 2, e o trítio, que é o hidrogênio 3. Só que esse 1, 2 e 3, gente, é a massa, porque o número atômico ó, é o mesmo, por isso que eles são isótopos, tá bom? É uma semelhança atômica, porque eu sempre vou comparar um átomo com outro. Então, eles três aqui são isótopos, porque têm o mesmo número de prótons. O que muda é que o deutério ele tem um nêutron e o trítio tem dois nêutrons, e isso vai aumentar o número de massa. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais do deutério, que tem uma curiosidade bem bacana sobre ele, tá? Ó, outro exemplo aqui de isótopos. O carbono também tem três isótopos. Nós temos o carbono 12, 13 e o 14. O mais abundante, né, no planeta é o carbono 12. Mas o carbono 14, ele também está presente nos seres vivos e ele é radioativo, né? E ele é utilizado para fazer datação da idade dos fósseis. Mas isso é um assunto que nós vamos ver só depois, tá bom? Então aqui outro exemplo de isótopo. Ó. Perceba que o número atômico é o mesmo, o símbolo é o mesmo porque é o mesmo elemento, o que muda é o número de massa. Outro exemplo de isótopo, nós temos o urânio, que é um elemento radioativo, né, utilizado, por exemplo, nas fissões nucleares. Nós temos o urânio 238, urânio 234 e o urânio 235. Sendo que o mais abundante dele, ó, em torno de 99% de urânio, é o 238, tá bom? Mas nós temos outros também. É interessante também, gente, vocês notarem que a massa que nós temos na tabela periódica, ela na verdade é uma média ponderada dos isótopos, tá? Mas isso a gente vai ver depois. Carlinhos, por que o senhor marcou o P? Só para você lembrar que isótopos, eu deixei o P bem grandão, porque é o mesmo número de prótons, tá? Por isso que eu marquei a letra P. Só uma dicasinha para você lembrar, tá bom? Então vamos seguir. Aí aqui, gente, uma observação. Eu falei para vocês sobre o deutério, né? Assim como existe a água comum, né, o H2O, nós também temos a água pesada, que é uma água formada pelo deutério, que é chamada de D2O, que é o isótopo do hidrogênio. Por que ela é chamada de água pesada? Porque o deutério, como tem um nêutron, né, a massa dele é o dobro da massa do hidrogênio comum. Vocês viram lá que é 2. Então ele se torna mais pesado. É tanto que aqui ó, você tem gelo, gelo de água comum, H2O, e ele flutua. Mas o gelo da água pesada, D2O, ele afunda porque ele é mais denso do que a água. Tá certo? Olha aqui essa tabelinha que bacana, ó. Comparando a água, H2O, com a água pesada. Não confunda água pesada com água dura, tá bom? Água dura é outro conceito, é uma água com altas concentrações de íon, cálcio e magnésio, mas não é o nosso assunto de agora. Mas são coisas diferentes, tá bom? Então aqui nós temos água comum e aqui água pesada. Gente, as propriedades químicas de um isótopo, elas são iguais, né? Ou seja, o hidrogênio reage com o oxigênio formando água, o deutério também, até porque as propriedades químicas são iguais.
Mas as propriedades físicas, ó, ponto de fusão, densidade, que dependem da massa, são diferentes porque a massa deles são diferentes. Tá? Então, olha aqui, ó, a densidade da água, 0,999. Já a densidade da água pesada, ó, 1,1. Então, as propriedades físicas são diferentes, tá certo? E essa água pesada ela é muito utilizada em reatores nucleares, para resfriar reatores, e também ela é utilizada para capturar nêutrons e absorver energia nos reatores, tá? É uma das aplicações da água pesada. Então, tudo bem? O que é um isótopo? Tranquilo? Então, vamos seguir. Carlinhos, o que é um isóbaro? Ó, marquei a letra A. Você lembra que A tem a ver com massa, né? Então, isóbaros são átomos que possuem número atômico diferente e mesmo número de massa. Ou seja, o número atômico é diferente, ou seja, não é o mesmo elemento químico. São elementos diferentes, tá? Olha só. Aqui nós temos dois exemplos, ó, carbono 14 e nitrogênio 14. O número atômico é diferente, obviamente são elementos diferentes, mas o número de massa é o mesmo. Se o número de massa é o mesmo, então eles dois são isóbaros, tá? Propriedades químicas e físicas também são diferentes. Outro exemplo de isóbaro, ó, cálcio 40, argônio 40. Número atômico é diferente, ó, são 20 prótons, aqui são 18. Tá? O número de nêutrons também é diferente, 40 menos 20, 20. 40 menos 18, 22. Porém, a massa dos dois é a mesma. Se a massa é igual, então eu posso afirmar que eles dois são isóbaros, tá certo? Ficarem tranquilo até agora. Por isso que o senhor marcou o A, né? Exatamente, o A que lembra massa, para você lembrar que os isóbaros têm a mesma massa. E aí nós também temos os isótonos. Carlinhos, esse N aí eu acho que sinto cheiro de neutro. Exatamente, é ele mesmo, ó. Os isótons, gente, são átomos que possuem o mesmo número de nêutron, mas diferente número atômico e o número de massa também é diferente, tá? Exemplos, olha só. Aqui eu coloquei o bóron e o berílio. Ó, o número atômico é diferente, aqui é 5, o do berílio é 4. A massa aqui é diferente, 11 e 10. Mas se eu fizer o número de nêutrons, ó, A menos E, 11 menos 5, 6. E o número de nêutrons do berílio, 10 menos 4, 6. Ou seja, o número de nêutrons é igual, então eles dois são isótonos, e por isso que eu marquei a letrinha N para você lembrar do neutro, tá? Outro exemplo, olha que desenho lindo, esse aqui é meu. Eu sei que tá meio feio, mas dá para entender. Ó, magnésio 12, 26, silício 14, 28. Número atômico diferente, número de massa também, mas se eu calcular o número de nêutron do magnésio, 26 menos 12, 14. Se eu calcular o número de nêutrons do silício, 28 menos 14, 14 também. Número de nêutron igual, então eu posso afirmar que eles dois são isótonos, tá certo? Bem tranquilo, né? Então vamos seguir. E por último nós temos os átomos e íons isoeletrônicos. Carlinhos, obviamente é porque tem que ter o número de elétrons igual. Por isso que eu marquei o eletrônico aqui, né? Então, gente, ó, o que são isoeletrônicos? São átomos e íons que possuem o mesmo número de elétrons, tá? Exemplo, olha só. Aqui eu tenho cátion Na+, né, perdeu um elétron. Aqui eu tenho o ânion, óxido, que é o oxigênio com a carga de menos 2. E aqui eu tenho o elemento químico neônio, tá? Perceba que o número atômico de todos eles é diferente, ó, 11, 8 e 10. A massa também é diferente. O neutro também é diferente, ó, 23 menos 11, 12. 16 menos 8, 8. 20 menos 10, 10. Mas não tem nada parecido. Mas o número de elétrons do neônio, ó, o número atômico dele é 10, já que ele está no seu estado neutro. Né? Se o Z é 10, o número de elétrons também é 10. Já o oxigênio, o número atômico é 8. Se ele tivesse neutro, o número de elétrons também seria 8. Mas como ele tem uma carga de menos 2, é porque ele ganhou 2 elétrons. Se neutro teria 8, como ele ganhou 2, 10 elétrons. E o sódio, se tivesse no estado neutro, teria 11 elétrons, né? Porque o Z dele é 11. Só que como ele está com uma carga de mais 1, lembrando que quando não tem nada é 1, é porque ele perdeu um elétron. Se ele neutro era para ter 11, como ele perdeu 1, 10. Ou seja, todos eles três têm o mesmo número de elétrons. Então eu posso afirmar que eles três são isoeletrônicos. Tá certo? Ficou claro? Então vamos praticar. Carlinhos, já a aula de hoje foi bem rapidazinha. Tá? Os conceitos bem simples, mas que era importante falar. Então vamos praticar um pouquinho. Ó. E vamos às questões. Questão de número 1.
Aqui eu tenho dois elementos representados por x e y, número 1735 e aqui 1737. Qual é o número de prótons e nêutrons de x e y? Vamos lá. Olha aqui. Gente, o 17 é o número atômico, é o Z, é o número de prótons. No caso do Y, também é 17. Peraí. Se os dois são 17, então eles são isótopos. Exatamente, aqui eu tenho um caso de isótopos, tá? 17, 17. Vamos calcular o número de nêutrons. Número de nêutrons de X, a massa menos o número atômico. Lembrando que esse daqui de cima é a massa, letra A. Aqui também, esse 37 também é massa, letra A, tá? Então, 35 menos 17, o número de nêutrons de X é 18. E o número de nêutrons de Y, 37 menos 17, 20. Então, o número de nêutrons e o número de prótons, ok. Letra B. X e Y representam elementos diferentes? Justifique sua resposta. Gente, não é diferente porque eles têm o mesmo número de prótons. Se eles são isótopos, eles se referem ao mesmo elemento químico, tá bom? É por isso que aqui, aproveitando já o item C, ó, poderíamos representar ambos pela mesma letra? Sim, o correto era representar assim, ó, x 1735, como está aqui, mas aqui ao invés de y, eu devo colocar x também. Por quê? Porque eles são isótopos, então eles são os mesmos elementos químicos. Então não precisa de símbolos diferentes. Já que eles são isótopos, é o mesmo símbolo. Tá ok? Ficou show? Questão de número 1. Então vamos para 2. É o efeito especial. Questão 2. Carlinhos Veste. Esse nome tem poder. Ó, sabemos que as partículas fundamentais que constituem o átomo são os prótons, nêutrons e elétrons. Mas a gente sabe que tem mais, né? Essas são as principais. Analise as afirmativas abaixo relacionadas à estrutura atômica e às relações internucleares, que é as relações entre os átomos, né? As semelhanças atômicas. Vamos lá. Primeira afirmação. Átomos isótopos, lembra do P, mesmo número de prótons, são aqueles que possuem o mesmo número atômico e diferente número de massa. Não, Carlinhos, não é não, porque o senhor falou que é o mesmo número de prótons, e aqui ele está falando que é número atômico. Mas peraí. Pegadinha. Número atômico é a mesma coisa que número de prótons, então item 1 está correto, tá? Possui o mesmo número atômico e número de massa diferente. Cuidado, tá? Com a nomenclatura. Número atômico e número de prótons é a mesma coisa. 2. Alumínio e silício são isótopos. Carlinhos, vamos ter que calcular, né? Para saber se ele tem o mesmo número de nêutrons. Olha só, eu já coloquei aqui. Número de nêutrons do alumínio, ó. A massa menos o número atômico, então 27 menos 13, 14. No caso do silício, 28 menos 14, 14 também. Carlinhos, se o número de nêutrons deles dois é o mesmo, então sim, eles são isótopos. Exatamente, eles são isótopos. Então, número 2, ok. 3. Hidrogênio 1,1 e hidrogênio 1,2 são isóbaros. Não, lembra que o isóbaro é o mesmo número de massa e a massa deles são diferentes. Eles são isótopos, porque o número de prótons é igual, tá certo? Então aqui está falso. E item 4, magnésio mais 2 e neônio são isoeletrônicos. Vamos lá. O número de elétrons do neônio, como o número atômico dele é 10 e ele não tem carga, então o número atômico é igual ao número de elétrons. Então o número de elétrons dele também é 10. Só que o magnésio, gente, o número atômico dele é 12. Se ele tivesse neutro, o número de elétrons também seria 12. Mas ele não está neutro. Ele tem uma carga de mais 2. Então ele perdeu 2 elétrons. Pensa comigo, se o número atômico dele é 12, então o número de elétrons dele, se ele tivesse neutro, era 12. Como ele perdeu 2, então o número de elétrons do Mg mais 2 também é 10, já que ele perdeu 2. Se o número de elétrons é 10 e o número de elétrons do neônio também é 10, então sim, eles são isoeletrônicos. Morreu Maria Preá. Gabarito 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, letra D. Ok? Show de bola? Vamos seguir. Questãozinha de número 3. Essa questão é muito boa. Vamos lá. Olha só. Um determinado elemento, x-2, no caso um ânion, né, é isótopo do cálcio 2040 e isótono do escândio 2145. Lembrando, gente, que esse 21 é o Z e o 45 é o A, tá? Número atômico e massa. Número atômico e massa. Com base nessas informações, responda. Qual é a massa do elemento X? Carlinhos, isso é uma pegadinha. Gente, é só um quebra-cabeça, olha só. Primeira observação.
Se o X menos 2 é isótopo do cálcio, significa que eles têm o mesmo número de prótons. Beleza. Se o número de prótons do cálcio é 20 e o X menos 2 é isótopo dele, então o número de prótons de X também é 20. Tá, Carlinhos, beleza. Mas eu quero é a massa. Aí fica assim, ó. A massa do X é o número de próton mais o número de nêutron. O número de próton eu acabei de achar. É 20. 20. Só que falta o nêutron. E a questão não me deu o número de nêutron. Poxa vida. Mas ela me fala um negócio, ó. Ela fala que o X-2 é isótono do escândio. Se ele é isótono do escândio, então significa que ele tem o mesmo número de nêutrons que o escândio. Então vamos calcular o número de nêutron do escândio, ó. O número de nêutron para o escândio é 45 menos 21, massa menos número atômico, que dá 24. Se o número de nêutrons do escândio é 24, então o número de nêutrons do X-2 também é 24. Então, a massa do X vai ser... O X feio. Gente, dá pra ver que é um X, né? Porque ficou meio feio aqui. A massa de X vai ser 20 mais 24, 44. Show de bola. Ok? Gente, é só você lembrar o que é um isótopo e um isótono. E depois montar o quebra-cabeça, tá bom? Letra B. Qual é o número de elétrons de X-2? Carlinhos, o número de prótons é 20. O número de elétrons seria 20 se ele não tivesse carga. Como ele tem uma carga de menos 2, olha o que eu coloquei aqui, ó. Se ele não tivesse carga, o número de elétrons seria igual ao número atômico, seria 20. Só que como ele tem uma carga mais 2, ou seja, ele é um ânion bivalente. Ah, muito bem, Carlinhos. Ânion porque ele é negativo, bivalente porque é 2. Como ele é um ânion bivalente, ele ganhou 2 elétrons. Então, em vez de 20, como ele ganhou 2, o número de elétrons de X-2 é 22 elétrons. Tá certo, meus queridos? Show de bola? Questãozinha tranquila, só relacionando agora o conceito de isótopo e isótono. Mas os cálculos são os mesmos, tá? E por último, questão de número 4. Carlinhos Veste. Esse nome é demais. Considere os átomos e íons abaixo. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 exemplos, tá? Assinale a alternativa incorreta, ou seja, ele quer a errada. Então vamos analisar uma por uma. Item A. A mais 1, tá aqui ele, A mais 1. E D mais 1, tá aqui o D, são isótopos. Gente, isótopo e isóbaro, só de olhar já dá para saber. No caso aqui do A, ó, número atômico, 55. No caso do D, 55 também. Carlinhos, mas aqui tem carga. Gente, não importa a carga em relação ao número de prótons. A carga só mexe com o número de elétrons. O Z é 55, o Z é 55. Então, sim, eles são isótopos. Um detalhe nessa questão, tá? Eu coloquei de propósito só para vocês verem uma coisa. Se eles são isótopos, não havia necessidade de colocar letras diferentes. Era para ser a mesma letra, né? Ou os dois seria A, ou os dois seria D, tá bom? Mas letra A tá correta. Letra B. B mais 1, tá aqui o B mais 1. E E mais 2, tá aqui o E mais 2, são isótonos. Carlinhos, o isótono é o mesmo número de nêutrons. Eu vou ter que calcular. Vai, e eu já coloquei aqui, ó, porque eu sou demais. Número de nêutrons do B é a massa, 23, menos o próton, que é 11. 23 menos 11, 12. Número de nêutrons do E mais 2, 24 menos 12, massa menos número atômico, 12 também. Se o número de nêutrons de ambos é o mesmo, então sim, eles são isótonos. Carlinhos, mas aqui tem mais um e aqui tem mais 2. Novamente, gente, esse mais um e mais 2 não muda a massa, não altera o número de nêutrons e não altera o número de prótons, tá? Só vai mudar o número de elétrons, ok? Lembrem-se disso. Letra C. Não temos ânions dentre os íons mostrados. Carlinhos, os ânions são os de carga negativa. Isso é um cátion monovalente, isso é um cátion monovalente, isso é um átomo neutro, isso é um cátion, porque é positivo, né? Um cátion bivalente e um átomo neutro. Não tem nenhum íon de carga negativa, ou seja, não tem nenhum ânion. Então é verdade. Então, gabarito letra D. O número de elétrons de D mais 1 é 56. Ah, meus queridos, agora sim. Perfeitos e perfeitas, olha só. O D, o número atômico dele é 55. Como ele está com a carga mais 1, significa que ele perdeu um elétron. Se ele não tivesse carga, o número de elétrons também seria 55. Como ele tem uma carga de mais 1, é porque ele perdeu um elétron. Então, o número de elétrons do D mais 1 é 54 e não 56. Carlinhos, 56 seria se fosse D menos 1, que ele teria ganhado 1.
Exatamente, mas como é mais um, ele perdeu. Então, em vez de 55, é 54. Eu coloquei aqui 56, desculpa, gente, é 54. 56 é se ele tivesse ganhado. Tudo bem? Gabarito letra D, certo? Então, gente, nas próximas aulas nós vamos começar a falar sobre substâncias e misturas. Né? Nós encerramos a primeira parte de estrutura atômica. Depois nós vamos voltar com o átomo de novo, só que agora a parte 2, que é os modelos de Bohr e o modelo mais atual, tá certo? E depois nós vamos também, obviamente, fazer umas questões mais aprofundadas sobre esses conceitos de isótopos e isóbaros, tá? Essa daqui foi só para a gente ter uma noção. Para encerrar, a atividade de casa de vocês, olha só, preste atenção, tá? Vocês vão copiar as anotações, como sempre estão fazendo, copiar as anotações do slide, né? E refazer as questões. Observação: as questões de marcar, você copia o enunciado, copia o item correto e corrige os itens errados, tá certo? E na observação 2, nas questões de conta, mostre os cálculos. Professor, eu posso copiar as questões e só riscando o que é que tiver errado nos itens? Pode. Se precisar anotar, você copia os itens e fala por que ele está errado, tá bom? E observação 3, reforçando, enviar a atividade principalmente pelo e-mail. Em casos de urgências que não der certo, pode enviar pelo WhatsApp, mas é preferível que mande pelo e-mail, tá bom? E, por último, quem não sabe o que quer, perde o que tem. Então, meus queridos, ó, aproveite esse tempo da quarentena aí para se organizar, né? Estabelecer suas metas para quando sair desse isolamento. Até mesmo esse tempo que você está em casa, para você ficar às vezes sem saber o que fazer, faça um cronograma, né? Busque saber o que é que você quer, quais são seus objetivos e aí você vai muito longe, tá certo? Então, um abraço, se cuidem e até a próxima.